Fala, meus amigos, daquele jeitão? Um casal que de tão legal não era só nota 10, era nota 20. Um homem que fazia de tudo para colocar criminosos atrás das grades. Um homem elegante, mas que ficava animal quando alguma injustiça surgia. E um herói sem memória que conhecia os oceanos melhor do que ninguém. E também um pequeno mágico que usava tecnologia para melhorar a vida das pessoas. Com certeza, todos eles têm em comum o fato de trazerem muita nostalgia só de serem lembrados. E se é a nostalgia que vocês querem, sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. Pelos poderes de Grayskull. E as séries dos anos 80, né? Só de falar nisso, a gente já começa a sentir, aquele cheirinho de nostalgia. Era série pra todo lado e pra todos os gostos. Tinha pra mamãe, tinha pro papai, pro vovô e pra vovó, e até pra aquela tia mala que adorava cuidar da vida dos outros e, pelo menos naquela horinha da semana, abandonava o costume de cuidar da vida alheia. E a gente? Bom, eu pelo menos era criança naquela época, então não tinha escolha, assistia o que os outros estavam assistindo, já que na minha casa, né, acho que na casa de todo mundo era assim lá nos anos 80, só tinha uma televisão. A minha sorte é que meu pai era TVzeiro, adorava uma série, então eu vivia acompanhando, né, muitas aventuras junto com ele. Então, eu sei muito bem que depois daquele primeiro vídeo, eu tava devendo essa continuação. Mas vamos combinar assim, se vocês ainda não assistiram a parte 1, depois que esse vídeo aqui acabar, corre lá pra assistir, que como dizia minha avó, tá da pontinha da orelha. E que tal a gente começar mergulhando no mundo das aventuras nostálgicas com a série O Homem do Fundo do Mar, ou Man from Atlantis, como ficou conhecida lá nos Estados Unidos, quando foi exibida entre 1977 e 1978. O Homem do Fundo do Mar. Estrelando Patrick Duffy, Belinda J. Montgomery e Alan Fudge. E antes que alguém reclame, né, dizendo que esse vídeo aqui é sobre série dos anos 80 e O Homem do Fundo do Mar é dos anos 70, eu sei muito bem que ela passou na Globo lá no finalzinho dos anos 70. Mas como a série foi um grande sucesso, ela foi repetida muitas e muitas vezes e depois ainda foi reexibida na TV Bandeirantes e também na Record. E olha que se a gente levar em conta que essa série só teve uma única temporada com 13 episódios e mais 4 telefilmes que foram devidamente divididos e transformados em mais episódios aqui no Brasil, o jeitinho brasileiro de exibir séries e desenhos antigamente era quase que uma magia. Já que a gente assistia, né, quantas e quantas vezes estivesse passando sem reclamar. Ou reclamava, sei lá, não lembro direito. Mas voltando pra série, ela mostrava as aventuras de um misterioso homem que era encontrado desacordado e que todos achavam que tinha se afogado. Logo, a doutora Elizabeth Mary, vivida pela atriz Belinda Montgomery, descobre que o homem sem memórias pode ser na verdade um habitante da lendária cidade de Atlântida, já que ele tinha membranas nas mãos e podia respirar dentro d'água. Logo, ele recebe um nome civil, passando a se chamar Mark Harris. E o Homem do Fundo do Mar é interpretado pelo ator Patrick Duffy, que ficou bem conhecido como Bob Ewing da mega saga Dallas. E enquanto o herói tentava relembrar do passado, com a ajuda da doutora Elizabeth, ele patrulhava os oceanos a bordo do submarino Cetáceo. E na equipe ainda tinha um amigo C.W. Crawford, interpretado pelo ator Alan Fudge, e além de enfrentarem problemas no meio ambiente, o herói e sua equipe também encaravam o cientista Dr. Schubert, um tipo de Lex Luthor que queria conquistar os mares. E como vocês já viram ou relembraram, né, o Homem do Fundo do Mar tinha poderes bem parecidos com o do Aquaman e principalmente com o Namor, o príncipe submarino. Já notaram, né? E isso é bem facinho da gente explicar, já que a NBC e a Marvel estavam quase fechando um acordo para uma série televisiva do Namor, o príncipe submarino. Só que aos 47 do segundo tempo, as negociações simplesmente foram pro vinagre. E para não perder a viagem, a NBC foi lá, né, e criou o herói Mark Harris e deu para ele cuecas amarelas, já que as verdes a Marvel tinha comprado todas pro Namor. Por ironia do destino, a Marvel publicou uma série com 7 edições em quadrinhos do Homem do Fundo do Mar, que ainda teve algumas histórias publicadas aqui no Brasil pela RGE, pegando embalo no sucesso do herói aquático por aqui. E quem lembra da série Passe de Mágica, ou The Wizard, como ela ficou conhecida lá nos Estados Unidos, quando estreou em 9 de setembro de 1986.
Já aqui no Brasil, Passe de Mágica estreou em 5 de julho de 1987 na programação de domingo da Rede Globo. E no ano seguinte, passou para a sessão Aventura nos finais de tarde da emissora. E apesar de ter sido batizada com esse nome aqui no Brasil, a série tinha o protagonista Simon McKay, que era interpretado pelo ator David Rappaport, um cara que era pequeno na estatura, mas gigante na inteligência. Então, ele não precisava de magia para fazer as coisas acontecerem. Na verdade, tecnologia era a vida dele. E quando Simon descobre que muitas das suas invenções estavam sendo usadas como armas, abandona o trabalho no governo e começa a trabalhar para melhorar a vida das pessoas, principalmente das crianças. Claro que com isso ele acaba arrumando um monte de inimigos e entra em cena o agente Alex Jagger, vivido pelo ator Douglas Barr, que todo mundo deve lembrar como parceiro do Colt Seavers na série Duro na Queda. A dupla também virava um trio quando se juntavam a eles a simpática Tilly Russell, interpretada pela também saudosa atriz Fran Ryan. E o Simon e o Alex não viviam aventuras só nos Estados Unidos, já que Indiana Jones estava na moda, né? Então eles viajavam o mundo. Eles foram parar no Himalaia, foram atrás do Eldorado, foram parar na China, a série era uma festa. E eles também enfrentavam de tudo, desde cientista maluco, passando por traficante, mercenários e gangsters. A série foi criada por Michael Berk, Douglas Schwartz, que se inspiraram na popularização do controle remoto como tecnologia. Os anos 80 era uma loucura, né? Então, quase toda a invenção do Simon era controlada por controle remoto. E quem não lembra daquele episódio que tem um carro fantasma, que na verdade é dirigido pelo Simon lá no porta-malas, né? Ele tem uma telinha e fica dirigindo o carro por controle remoto. É muita nostalgia, né? Pô, e essa série era muito legal. Pena que ela não decolou. Tanto assim que os produtores, né, queriam que a série continuasse, fizeram campanha junto com os fãs escreveram cartinhas para a emissora, mas não teve jeito. Passe de Mágica saiu do ar com 19 dos 24 episódios que tinham programados para a série. E continuando, né, nas séries de aventura, mas agora com a pitadinha de mistério, que tal a gente falar de Manimal? Uma série querida demais aqui no Brasil e que foi lançada lá nos Estados Unidos em 30 de setembro de 1983. E ela foi exibida aqui no Brasil pela Rede Globo ainda em dezembro de 1983, ficando no ar até o final de 1985, apesar de só ter ficado com míseros 8 episódios, incluindo aí o piloto da série. Manimal, o filme que deu origem à série de maior sucesso nos Estados Unidos. Participação Úrsula Andress. Super Cine especial neste sábado, depois de champanhe. E a história de Manimal era muito legal. Ela mostrava o professor Jonathan Chase, um cara que era especialista em vida selvagem e tinha herdado do pai dele o poder de se transformar em qualquer animal. E Chase usava esses poderes para enfrentar o crime em Nova York. Jonathan Chase era vivido pelo saudoso ator Simon McCorkindale e era ajudado pela policial Brooke Mackenzie, vivida pela atriz Melody Anderson, e o gente boa Tyrone Earl, que foi interpretado pelo ator Glynn Turman no episódio piloto e pelo ator Michael D. Roberts no restante da série. Manimal. E um dos principais motivos para o cancelamento dessa série, né, era o alto custo para cada episódio, já que, olha, era uma baba para fazer o Chase se transformar em animais. Tanto que o Jonathan só aparecia se transformando em 3 animais, uma serpente, um falcão, uma pantera negra, sendo que esses 2 últimos rolavam em todo episódio. Claro que em off ele se transformou em outros animais, né? Como por exemplo um tubarão, um urso, um cavalo e um periquito, né? Entre outros.
E isso também dava um custo bem alto para a produção. Imagina ficar arrumando todos esses bichos, né? Devia ser complicado. Outro grande motivo para a série ter sido cancelada, né? Isso não é achismo, é que lá fora a estratégia foi bem falha por parte da NBC e colocou o Manimal para encarar no mesmo horário os Ewings da série Dallas da CBS. Aí não dava, né? E como Dallas era simplesmente um fenômeno, já viram, não deu pro Jonathan Chase. Ainda assim, o herói voltou em 1993 na série Nightman, e dessa vez ele estava acompanhado pela filha dele que, adivinha, tinha os mesmos poderes do pai. Então, se você quer saber tudo sobre esse retorno do Jonathan Chase, depois confere o vídeo sobre crossovers entre séries do passado, que além desse encontro do Manimal, tá cheinho de curiosidades muito legais. E sabe o que é muito legal também? Saber que você tá inscrito aqui no canal. Então, se não tá inscrito ainda, ó, não perde tempo. Se inscreve aqui e já aproveita para badalar o sininho, porque assim a nossa viagem para o passado é garantida 2 vezes na semana. E outra série muito querida por nós brasileiros era O Homem da Máfia, ou Wise Guy, como foi conhecida lá fora, quando estreou em 16 de setembro de 1987 na CBS. E a série chegou como quem não quer nada, mas logo, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, conquistou uma verdadeira legião de fãs. Rede Globo apresenta O Homem da Máfia. Oferecimento serviço. E claro, ela fez sucesso pela qualidade, mas principalmente porque era uma série que não tinha episódios fechados. Ela tinha arcos, né? Histórias que mantinham a galera presa na frente da televisão toda semana. E claro, pelo ator Ken Wahl, vivendo aqui o policial disfarçado Vincent Vini Terra Nova, que levava a mulherada à loucura e tinha o respeito dos telespectadores por ser um cara que colocava a profissão acima de tudo, já que ele era um agente do FBI que trabalhava disfarçado para derrubar o crime organizado de dentro para fora. E não era qualquer disfarce não, hein? O Vini Terra Nova levava a coisa tão a sério que ele chegou a ficar preso de verdade, cumpriu pena numa penitenciária só para mostrar que era realmente um criminoso. E além da grande interpretação de todo o carisma do Ken Wahl, a série ainda contava com muitos coadjuvantes e participações mais do que especiais, como foi o caso do sempre assustador Jonathan Banks, que vivia o superior do Terra Nova chamado Frank McPie, e grandes atores como o Kevin Spacey, que vira e mexe aparecia na série como o personagem Mel Profit, e que teve um arco próprio, e também a atriz Annette Bening, como a personagem Carrie Leland. Outro ator que teve arco próprio dentro da série foi o lendário, mas lendário mesmo, Jerry Lewis, que pela primeira vez aceitou um papel dramático na TV e dividiu a telinha com outros grandes atores, como o Ron Silver e o Stanley Tucci. É pouco ou querem mais para uma série de televisão, né? Recheada de atores conhecidos. O problema é que essa série fez tanto sucesso, mas fez tanto sucesso, e o Ken Wahl, que era praticamente desconhecido, né, e virou um grande ator, começou a enfrentar vários problemas com essa fama. E na segunda temporada, o Ken Wahl quebrou o tornozelo durante uma filmagem e foi substituído em alguns episódios pelo ator Anthony Dennison, que vivia o agente John Raglan. Depois, na terceira temporada, ele teve um ataque de estrelismo, né, aqueles faniquitos, e ganhou um gancho, sendo substituído pelo agente da CIA Roger Lococo, vivido pelo ator William Russ. Aí, quando chegou a quarta temporada, a galera descobriu que o Vini Terra Nova tinha desaparecido durante uma investigação e entrou no lugar dele o ex-promotor Michael Santana, interpretado pelo Steven Bauer. Só que nos bastidores a coisa não era bem assim, né? Na verdade, o Ken Wahl estava processando a CBS porque ele achava que estava ganhando muito pouco, e adivinha? Foi demitido. E com isso tudo, a série não sobreviveu e, apesar do grande sucesso das primeiras temporadas, foi encerrada no final do 4º ano. Em 1996, ainda tentaram voltar com a série, chamando Ken Wahl para viver o Vince Terra Nova junto com o elenco original num telefilme que daria origem para o novo ano. O problema é que em 1992 o ator tinha sofrido um acidente, tinha quebrado o pescoço e aí ele estava enfrentando problemas bem sérios com a bebida. E aí, infelizmente, a coisa não foi para frente e essa foi a última vez que a gente viu o Vince Terra Nova. E para encerrar, nada melhor do que a gente relembrar a série Casal 20, criada pelo imortal escritor Sidney Sheldon, sendo um dos maiores sucessos da televisão norte-americana do final dos anos 70 e início dos anos 80. E também, né, aqui no Brasil, já que ela foi exibida primeiro pela Rede Globo, né, isso por muitos e muitos anos, e depois também passou na Rede Record. E essa série, que estreou em 25 de agosto de 1979 e durou até 1984, teve 5 temporadas
com um total de 110 episódios, que mostravam as aventuras do casal Hart. Por isso que lá no original o nome dessa série era Heart to Heart. E o Jonathan Hart era vivido pelo carismático ator Robert Wagner, enquanto a Jennifer Hart era vivida pela belíssima atriz Stephanie Powers. E enquanto ele era dono das indústrias Hart, que ele tinha um grande orgulho, de dizer que tinha começado do zero, ela era uma bem-sucedida jornalista e escritora. E como os dois eram ricos, bem-sucedidos, inteligentes e respeitados, e também apaixonados um pelo outro, eram considerados nota 10 nas colunas sociais, em que eram frequentemente citados. Ou seja, a Rede Globo teve uma sacada genial, juntando 10 mais 10 e formando Casal 20. Rede Globo apresentou Casal 20. E como os dois eram completos de tudo, eles aproveitavam o tempo que eles tinham livres para viajar o mundo e de quebra dar uma de detetives, e resolver vários mistérios e ajudar as pessoas. Para completar, os dois ainda tinham um mordomo e amigo Max, vivido pelo saudoso ator Lionel Stander, que auxiliava os dois no que eles precisassem e ainda cuidava do simpático cãozinho Freeway. Este é o meu patrão, Jonathan Hart. Um homem inteligente, um grande sujeito. Robert Wagner. Esta é a Sra. Hart. Ela é um encanto. Que mulher espetacular. Stephen Powers. A propósito, meu nome é Max. E Lionel Stander. Eu cuido deles, o que não é fácil, porque eles só se sentem felizes vivendo perigosamente. Casal 20. E Casal 20 era uma série tão alto astral, era uma coisa tão boa que as famílias faziam questão de assistir ela juntinhos. Eu lembro que eu assistia com meu pai, assistia com a minha mãe, assistia com os meus irmãos, era muito legal. E Casal 20, ficou tão famoso aqui no Brasil que virou um bordão. Quando eles queriam elogiar alguém, elogiar um casal, eles diziam que esse casal era um Casal 20. E mesmo com o final da série, entre 1993 e 1996, o Casal 20 voltou às aventuras em nada menos que 8 telefilmes, que foram exibidos lá fora pelo canal NBC. E aí, gostavam do Casal 20? Pode confessar. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo falando a respeito de séries. E se querem mais, bora comentar e também compartilhar. E se gostaram, não esquece de deixar aquele like, felpudo. E também já aproveita para conhecer as nossas redes sociais. Tem coleção em ação para todos os gostos. Também tem o nosso site especializado em coleções de brinquedos dos anos 80. E toda segunda-feira eu também estou junto com a galera do MachineCast, o podcast mais nostálgico e também mais maluco da podosfera. E agora a gente também está aqui no YouTube com o Micro MachineCast. Quer conhecer? Dá um pulinho lá no canal do MachineCast, se inscreve que tá legal demais. Por enquanto eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu! E esses são os membros Felpudo Gold do canal. Muito obrigado por acreditarem e ajudarem a preservar a memória do passado. E aproveitando, vem ser um Felpudo Gold você também. Aperta aqui no botão Seja Membro para mais informações de como ajudar o canal.